bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Heloísa Pedrosa começando! E a gente tá cheio de novidades, como sempre, com matérias incríveis que eu vou atrás para você conhecer as novidades de Ribeirão Preto. Ó, beijos a todos que fazem dessa audiência uma audiência querida. Você já sabe que a gente tem um WhatsApp para você falar com o programa. Já sabe, 16 98123 4000. Elô, quero assistir de novo aquele programa, manda para mim o link lá do canal do YouTube, que o programa tá todo ele já lá. Acabou esse programa aqui, pode procurar no YouTube, que as matérias estão lá. E vamos lá. Esse programa traz os melhores momentos desse talk que tem criado história no espaço do Shopping Santa Úrsula, que é o Talking Entre Mulheres. Matéria muito bacana, porque o tema, inclusive, você já pega papel para fazer anotações, que tem muitas dicas, que é como vender mais através das redes sociais. Assista os melhores momentos desse talk que faz história no Shopping Santa Úrsula, porque é um talk em formato podcast com plateia. É isso mesmo. Quem está com a gente também trazendo dicas muito importantes, ela que é contadora, a Sônia Assis. Você já pensou em contabilidade como ferramenta de gestão? Então acompanhe que as dicas dela estão ótimas e quando ela vem aqui, aproveite para também pegar boas dicas da Sônia. E também no programa de hoje a gente acompanhou o lançamento da nossa Feira Internacional do Livro, a FIL, exato, 24º ano. E olha, você sabia que ela é a segunda maior feira de céu aberto do Brasil? Estivemos lá e estamos com matérias incríveis. Acompanhe. Confiança eu tenho de sobra. Não pintou como um sonho, não. E quando o assunto é sorriso, eu só confio na Oral Unique. Só ela sabe como me fazer feliz. Estrutura moderna, equipamentos de última geração, tratamentos inovadores e implantes, profissionais altamente qualificados. São mais de 300 unidades por todo o Brasil. Tem sempre uma bem pertinho de você. Vem conhecer o poder de um sorriso. Agende já sua consulta. E você já tem que colocar na agenda que do dia 14 ao dia 17 de agosto acontece em Cravinhos a 7ª Festa das Nações, que é em prol das entidades. É tanta comida típica, gostosa e apresentações incríveis. A gente se encontra lá em Cravinhos, do dia 14 ao dia 17 de agosto, na 7ª Festa das Nações. Anote aí em sua agenda, de 14 a 17 de agosto, acontece a 7ª Festa das Nações de Cravinhos. Você é o nosso convidado a viajar pelos mais diversos países, através das suas tradicionais comidas e bebidas típicas, cultura e danças. O evento tem toda a sua verba arrecadada revertida para as entidades filantrópicas participantes. A Festa das Nações tem entrada gratuita e acontece no Parque Ecológico Doutor Renato e Armando Pagano. E claro que todos os dias haverá muitos shows musicais dos mais variados gêneros. Em breve, mais informações e toda a programação. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Cravinhos. Cravinhos, uma cidade para todos. Gente, mas quanta gente tá aqui hoje no Sesc! E sabe o que está acontecendo por aqui? Você vai comigo acompanhar? É o lançamento da 24ª Feira Internacional do Livro, que é nossa, aqui de Ribeirão Preto. E eu vou levar você para conhecer um pouquinho desse cenário de hoje, da programação com entrevistas exclusivas para o programa. Bora lá! Quarta-feira Internacional do Livro, Ribeirão Preto, mais uma vez mostrando que nessa cidade as coisas boas não só acontecem, mas elas inspiram, né? Edgar, é muito importante falar, como você já mesmo, a gente antes aqui de começar a matéria, já comentou, é uma feira consolidada. E aí eu te provoquei. É uma feira que inspira, principalmente feiras ao redor. Aí você foi mais longe. Vamos falar desse ir mais longe com a 24ª Feira Internacional do Livro. A nossa feira, a 24ª Feira do Livro, na verdade,
é a fundação, nós somos a segunda maior feira a céu aberto do Brasil. Só perdemos para Porto Alegre, que já tem 50 anos. E isso realmente é inspirador para os 34 municípios da região metropolitana. Então a gente oferece esse serviço em parceria com as prefeituras e nós realizamos uma série de feiras. Esse ano nós já fizemos até agora 6 feiras aqui na região, entendeu? E vamos ter ainda estamos programando a feira já um outro passo para São Carlos, o ano que vem, entendeu? Olha quanta coisa a gente aprende vindo fazer esse momento aqui, que é o lançamento, né, oficial da feira, não só para Ribeirão, mas para todos os que são da temática afim. Edgar, da feira tem um monte de coisa que deve estar maravilhosa, a gente sempre sabe, porque vocês fazem uma curadoria a dedo, é muita coisa boa. Adriana Silva, nossa curadora, brilhante, né? Brilhante. Agora eu quero saber de você, das muitas oportunidades que a feira vai trazer, algumas delas que você olha e diz assim, nossa, é minha paixão, essa aqui eu quero destacar. Não porque você pretere as demais, mas dá para nós aqui uma escolha sua. O nosso maior projeto é o Combinando Palavras, que a gente consegue, na verdade, formar leitores, entendeu? Então a formação dos leitores com o Combinando Palavras é surpreendente. E esse ano nós estamos com um plus a mais, o cheque livre, na verdade o cartão livre, não tem mais cheque, né? Então é o cartão livre. E esse ano vamos ter a feira da participação da Secretaria Municipal da Educação. O prefeito Ricardo Silva nos proporcionou esse beneplácito de trazer as escolas municipais também para a feira com cheque livre. Né? Gente, então já vai se apaixonando por hoje no programa e já vai ficar antenado, porque a gente vai mostrando mais essa programação incrível. Aliás, quero fazer bagunça esse ano com muita cobertura por lá, hein? Por favor, fique à vontade, viu? Então bora que a gente vai ver mais matérias. Edgar, muito obrigada. Nada. Adriana Silva, a gente já faz a matéria com o Edgar e ele já rasga elogios, porque já disse que a curadoria da feira é uma curadoria especial, exemplar, inspiradora e está sempre nas suas mãos. Adri, conta pra gente novidades, aquilo que você quer já avisar o grande público sobre o que a feira traz de inovação. Feira consolidada, segunda maior em céu aberto, então a gente não tem muito o que discutir. É sucesso. Com certeza, 500 eventos convidando todo mundo, tem alguma coisa com certeza que vai encaixar no seu perfil literário, no seu gosto, mas ainda antes de tudo isso, essa convivência, estar ali naquele lugar, passear pelos espaços, conferir as exposições. A gente tem 60 anos de Loyola, né? 60 anos que ele publicou o primeiro livro, tem uma exposição legal que a pessoa pode passar para assistir. A gente tem, por exemplo, uma exposição para homenagear Djamila Ribeiro, para a gente escrever cartas para as nossas avós, um convite especial também. Enfim, além da programação institucional que acontece no espaço, que tem começo, meio e fim, a gente tem muita coisa acontecendo durante. Então, é um passeio literário super legal para se fazer. Fora isso, tem uma programação que você pega a revista, vai lá e vai ticando, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero, isso eu vou, isso eu vou, isso eu vou, e se programa. Tem Karnal, tem Mary Del Priore, tem Djamila Ribeiro, né? Tem os nossos autores, o Matheus Arcaro, o André. Nossa, tem tanta coisa gostosa para fazer, muita coisa, muita coisa. Adri, quando a gente te ouve, a gente vê que fica até difícil elencar, porque são tantas, né? Mas assim, em especial, o convite que a feira vem fazendo e se confirmando como tendência nacional. Conta pra gente resultados. A gente sabe que a feira também tem uma entrega incrível no aspecto social. Conta pra gente daquilo que nós, mães, andamos preocupadas. Como é que está a formação dos nossos leitores, Adri? Conta pra gente. Nós aprendemos a fazer um projeto chamado Combinando Palavras, né? Já está na 8ª edição, em que a gente entra na escola, já lá em fevereiro, março. Os professores trabalham com a gente, depois trabalham com os alunos, eles escolhem os autores que nós apresentamos e depois trazem os alunos para conversar com os autores ao longo dos dias da feira. Esses encontros são reveladores e imperdíveis sobre o ponto de vista pedagógico literário, porque você vê a literatura acontecendo. Eu nunca esqueço, lá na primeira edição, uma menina do ensino médio, ela vai fazer uma pergunta para Lia Luft, que não tem uma literatura fácil, e ela faz uma pergunta que eu fico de queixo aberto, porque ela mostra que ela teve que ler para poder chegar naquela pergunta. Ela não conseguiria ter
sabe, fingido uma leitura para fazer aquela pergunta. Então ele tem profundidade, ele tem transformação, ele tem presença. O Combinando Palavras é realmente o nosso fio condutor para a formação de leitores. É muito legal. Bom, só um pouquinho daquilo que você já entendeu, que é imenso em termos de programação e se inspira, porque quando a Adri fala, traz aquela vontade, não é mesmo, de estar dentro da feira. Então já anota, daqui a pouco a gente dá mais notícias para você durante essa matéria, mas a nossa 24ª Fio tá chegando e Ribeirão já tá agitando pra gente estar lá dentro. Adri, obrigada, conte com a gente, vamos estar lá cobrindo o máximo de conteúdos que a gente conseguir, hein? É isso aí, transforme sua vontade em realidade, esteja na feira, a gente vai se ver, vai ficar muito legal, você vai gostar e vai chamar mais gente ainda. Quando a gente está falando da feira, a gente já sabe de uma parceria incrível que é o Sesc mais uma vez, não só recepcionando, como integrando muita atividade, com stand sempre muito lindo, fazendo a gente assim não só curtir, como inspirar, né? Porque é aprendizados novos. Fala pra gente sobre esse momento Sesc, nessa que é a 24ª Feira do Livro, Mauro. Bom, estamos desde 2015 junto com a Fundação do Livro e Leitura. E este ano, especialmente, nós temos uma surpresa. Teremos a presença do Senac. Sesc e Senac juntos na mesma tenda e nós na mesma tenda também do Senac. Então nós vamos fazer um trabalho em conjunto, as duas editoras na tenda próximo do Teatro Pedro II e as oficinas nós desenvolveremos na tenda do Senac. Então Sesc e Senac junto a partir dessa edição e daqui para frente Sesc e Senac sempre junto. Essa é a grande força. Agora conta pra gente essa junção. O que nós estamos vendo acontecer então? É o que a gente sempre falou desde o início, desde quando a gente tem o Sesc, em 1946, educação e cultura de mãos dadas. E onde tem cultura e educação, nós temos pessoas desenvolvidas, nós temos desenvolvimento, nós temos educação, nós temos um público participativo, crítico. Esse é o nosso trabalho. Então, o programa Heloísa Pedrosa não faz você ficar chacoalhada, porque é isso aí, a gente quer trazer sempre o que Ribeirão tem de melhor para o Brasil e o mundo. E olha só, a feira aqui no seu quintal, não tem como negar. Nós estaremos por lá, né, Mauro, curtindo muito e participando desse stand que vem aí, ó, junção, ó, já deu spoiler, Sesc, Senac. É isso, de 15 a 24 de agosto, convidamos a todos, venha para a Feira do Livro. Obrigado. Presidir a segunda maior feira de céu aberto. Dulce Neves, conte pra gente, não só as emoções, mas o que está no seu coração, pensando nesse lançamento oficial que está acontecendo hoje. É uma delícia, né? Eu sempre falo que liderar é mais que uma arte, né? A gente precisa ter uma maestria aí nas questões do dia a dia, mas hoje a gente vai falar só da parte que é boa, porque é isso que vale a pena, né? Eu sigo aí na presidência da feira já há 7 anos, mas uma equipe que é maravilhosa, que trabalha junto, que é apaixonado pelo que faz. Então isso faz tudo funcionar, a engrenagem funcionar mais facilmente. Mas a gente está falando da segunda maior feira do livro a céu aberto do país, isso por si só credencia muito o que a gente está falando aqui. É uma feira importantíssima, não só para Ribeirão, mas para o país todo. Uma feira importante na América Latina, que esse ano traz um tema muito legal, que é Futuros Possíveis. A gente está lançando essa programação hoje, você vai poder acompanhar de pertinho. Futuros Possíveis, ele é o tema de um livro do Domênico de Masi, que é o autor homenageado. E a gente se propõe a discutir exatamente isso. Que futuro é esse? Que não é o de amanhã, mas é o de agora, o que já chegou. Que papel eu tenho? Que a literatura traz de importante para a gente discutir isso? Então a gente traz aí o Leandro Carnal, Jamila Ribeiro, o André Trigueiro, o Mário Del Piore, uma programação intensa que com certeza vai fazer com que esta feira seja uma das mais marcantes da história da Fundação. Se falou, esse futuro já se realizou, Dulce! Parabéns por todo esse empenho. A gente é muito orgulhoso porque Ribeirão Preto, eu adoro no meu programa elencar essa vivacidade da cidade, né? Ribeirão Preto, ela inspira, e a feira, ela certamente, a fundação, vocês são inspiração. A gente vê o que acontece no ao redor, nos municípios, e é muito importante que vocês se mantenham firmes nessa jornada de trazer cultura e linkar isso com educação e mostrar para não só o Ribeirão, mas para o Brasil e o mundo como é que se fala sobre livros, educação e cultura. Parabéns! Com toda certeza. Desistir nunca será a nossa opção. Sempre firme. Obrigada. É muita festa. Eu não acho que seja fácil lidar com um momento tão rico como esse, de se tornar homenageado. Matheus, para você,
Tá sendo marcante, com certeza, no seu momento de carreira e tudo mais, mas conta pra gente como é ter chegado a esse momento da homenagem. Conta a sua história para quem está nos acompanhando aqui, que ainda não conhece o seu trabalho. Bom, obrigado pela presença aqui, né? É uma honra sempre estar participando da feira. Eu lembro que eu era adolescente quando teve a primeira edição da feira e hoje, 24 anos depois, eu sou um dos homenageados, né? Eu comecei como publicitário, fui dono de agência há muitos anos aqui em Ribeirão. E aí eu resolvi jogar tudo pro alto para me dedicar exclusivamente à literatura e à filosofia. E hoje já são 8 livros publicados em editoras de São Paulo, com vários textos em jornais, revistas, portais e por aí vai. Matheus, e o que você entendeu nesse tempo todo que criou para você essa vontade de pôr essa voz e criar essa conversa com o grande público? Eu sempre gostei de escrever, na verdade, né? E quando a gente é adolescente, a gente não sabe direito o que a gente vai fazer, né? Eu fui fazer publicidade porque eu gostava de escrever roteiros, escrever anúncios. Só que aí depois eu percebi que algo estava vazio dentro de mim. E eu precisava me dedicar exclusivamente à literatura. Eu acho que esse salto fez, inclusive, com que eu ficasse mais satisfeito, vitalmente falando, né? Bom, de todas essas obras que já circulam, conta pra gente aquela que você entendeu que o grande público teve uma aceitação fenomenal. Eu acho que perguntar sobre obra preferida é mais ou menos perguntar pra mãe qual que é o filho que ela gosta mais. Não é o preferido, então. Conta pra gente aquele que o grande público tem dado ibope, tem criado um diálogo maior com você. Eu fiquei surpreso com a minha primeira obra publicada, né? Porque eu tinha 29 anos, por uma editora independente de São Paulo, e assim, vendeu mais de 1000 exemplares, saiu em tudo quanto é jornal e revista, eu fiquei assim, assustadíssimo, né? Um autor do interior, né? Vendendo nacionalmente, saindo no Estadão, na CUT, na Folha. Então, essa primeira obra abriu possibilidades para eu publicar as demais. É isso aí. A gente está aqui hoje tendo a oportunidade de trazer para você que está acompanhando o programa um pouquinho desse momento único, que é o lançamento da 24ª Feira Internacional do Livro. E ó, tem homenageado, mas não é só para você acompanhar ele como homenageado, é para entrar no mundo e nas obras que ele está trazendo, e ele é nosso, é daqui, é Ribeirão Pretano, é Ribeirão Pretano? Ribeirão Pretano, nascido e criado. Pronto, já juntou. Matheus, muito obrigada pela atenção que você deu e sucesso para esse primeiro momento aí, como abertura de mais um momento, né, na sua carreira, consolidando aquilo que você está fazendo de melhor, que é escrever e fazer a gente se conectar com cultura. Obrigado e viva a literatura. Leandro, parabéns. Estou sabendo que a parceria Senac tanto deu certo que vocês estão se confirmando nessa 24ª Feira Internacional do Livro. Conta pra gente sobre essa experiência do ano passado para esse e por que estar de novo representou, tô dentro, não discuto, quero participar. Boa, Heloísa. Não, só para começar dizendo assim, né, tanto o Senac quanto o Sesc são grandes parceiros da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, e o que tem de diferente em 2025 é que a gente está unindo ainda mais as nossas forças, né? Não que elas estivessem desunidas, mas esse é o primeiro ano... Né? Isso, exatamente. Esse é o primeiro ano que o Senac e o Sesc estarão compondo os mesmos espaços, então a gente vai ter aquele espaço central já conhecido do nosso público, né? Onde estarão as duas editoras, tanto do Sesc quanto do Senac, com uma série de atividades ali, mais voltadas para a questão de literatura, contação de histórias. E a gente terá também esse ano um espaço totalmente dedicado a oficinas, onde também, de novo, estará o Sesc e o Senac ali juntinhos, dividindo uma programação especial para a cidade de Ribeirão Preto. Quando a gente está falando nessa junção, quais são os principais ganhos que a comunidade tem, Leandro? Olha, eu acho que é essa, né, de entender que as duas instituições atuam de forma coletiva, né, juntas, na verdade, incentivando ainda mais movimentos como esse. Assim, ó, não dá para dizer que a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto é talvez o nosso maior marco, um dos maiores culturais da nossa cidade e da nossa região, né? Eu falei Ribeirão Preto, mas a gente está falando sempre da região aqui da nossa cidade. E estar junto com o Sesc, dividindo o mesmo espaço, a mesma programação, com o mesmo objetivo, que é levar a leitura, a cultura, né, e a educação profissional, aproximar isso cada vez mais da nossa população, é muito prazeroso estar junto com o Mauro aí, com toda a equipe do Sesc e do Senac, atuando de forma conjunta. Então a gente já sabe que a feira está imperdível, porque as parcerias estão dizendo a você: venha, porque vai estar imperdível essa feira. Leandro, obrigado. Tamo junto. Tamo junto.
dica da AGC Notebook, ela que está situada na rua Alexandre Fleming 327, bem no comecinho da Avenida Portugal, aqui em Ribeirão Preto. Sabe, altas temperaturas? Pra gente que muitas vezes está no dia a dia, no corre, deixa dentro do automóvel aquele nosso notebook, pois então, em altas temperaturas é extremamente prejudicial e pode ocorrer inclusive o trincamento da tela. Não abuse, não arrisque. O notebook não é feito para ficar em ambientes de alta temperatura. Quer mais dicas? Quer resolver sua situação de uma assistência técnica de qualidade para o seu notebook? Venha à GC Notebook, na rua Alexandre Fleming 327, no início da Avenida Portugal, em Ribeirão Preto. E no programa aqui no estúdio, com saudades eu estava. É ela, nossa querida Sônia Assis, da Assis Brasil Contabilidade. Sônia, seja bem-vinda. Saudade de você, tá tão linda. Eu também. Tá tudo bem com Tudo você? Tudo jóia. Segundo semestre já se instalou, né? Estamos entrando aí num momento em que todo mundo começa a fazer as contas do Natal. E aí eu achei, bom, vamos falar um pouquinho sobre gestão e nesse sentido, nada melhor do que falar sobre a contabilidade como ferramenta de gestão. Sônia, às vezes a sensação que eu tenho é que todo mundo está reclamando que as coisas estão difíceis. Vou usar, para não pegar ninguém aqui e falar, Elô, reclamando, parece que você também não está com dificuldade, não está com desafio, mas a gente observa muita gente falando bastante dos desafios financeiros. Mas, por outro lado, eu vou para os eventos, Sônia, e eu vejo tanta gente dentro dos eventos e os ingressos são caros, aqueles baldes de uísque, energético, gin, né? E aí eu não consigo entender, né? Onde que tem tanto desafio financeiro para tanto entretenimento que as pessoas estão envolvidas. Para você que está na contabilidade, me conta como é que acontece. A pessoa tem que mostrar a planilha para você, mostrar as notas, essas coisas aparecem? Não vamos entrar em detalhes, né, Heloísa? Mas é interessante essa pergunta que você fez, né? Hoje, muito se fala, né, em fazer as coisas de uma maneira... Hoje nós temos aí a tecnologia avançando cada vez mais, né? Mas o velho feijão com arroz, ele é muito importante, né? Nós temos ali uma ferramenta maravilhosa que é a contabilidade, né? Eu falando suspeita, disso, né? Mas sim, ela é uma ferramenta muito importante, né? Eu vou te dar até um exemplo, né? No caso, se você precisasse cortar uma árvore, né? Qual ferramenta, né? Você não iria sem nenhuma, mas você iria com alguma ferramenta. Qual ferramenta você iria querer utilizar, né? Será que você iria querer utilizar um machado ou uma motosserra elétrica? Pode ser uma motosserra elétrica? Por favor, né? Então é isso, a contabilidade ela é isso. Ela facilita a nossa vida, né? Ela dá dados mais precisos da sua vida financeira. E eu não estou falando só para o empresário isso. Eu estou falando isso para uma pessoa comum, né? Ela tem um orçamento, ela tem um valor e ela tem que decidir, né? Priorizar o que, na onde ela vai gastar isso. Né? Então, a contabilidade, aí chega a contabilidade entra nesse pedacinho. Ela é uma ferramenta que ajuda as pessoas a criar também uma relação direta com planejamento e investimentos. Eu não sei, mas tem muita coisa estranha acontecendo hoje em dia. Eu vejo muita gente dizendo que investe, mas na hora que você vai fazer as perguntas, não sei, você está mais por dentro do que eu. Como é que anda aí o pessoal na hora que eles falam que estão investindo? Qual que é seu susto, Sônia? Hoje está muito famoso, né, essa questão da pessoa investir, né, que é uma coisa ótima, né? Aquela pessoa que poupa, aquela pessoa que guarda, o que ela pode guardar, a gente não tem nem como, né? Porém, né, será que nós estamos fazendo tudo isso da forma correta? Né? Será que nós não estamos pegando dinheiro do cartão, do cheque especial e querendo comprar criptomoedas, comprando ações? A gente tem visto isso. Você está brincando, Sônia? Verdade. É real? É real. A pessoa ela entra num dinheiro mais caro, que é o cartão de crédito. Mas eu estou investindo. Eu posso dizer, né? Então, infelizmente, né, está acontecendo algumas coisas que as pessoas
tem que voltar, novamente, repetindo, para o arroz e feijão. A velha planilhinha, o velho orçamento. E para a empresa, a organização. Né? Mas a gente pode falar assim, né, sobre a contabilidade, porque muitas pessoas, elas têm um pouco de medo, né, da contabilidade. E elas podem achar que isso é tão difícil e desistem. Continuam agindo da mesma maneira na empresa como elas agem na vida pessoal. É a tal da história de não atuar separando as contas. Isso é algo muito importante. Eu vejo muito empresário acreditando que está ganhando dinheiro, porque na verdade ele usa todo o dinheiro misturado com as contas pessoais, e aí ele não tem controle do custo da compra, ele não tem controle. Eu já vi muito empresário trabalhar, a gente ouve histórias assim, né, Sônia? Que a pessoa propõe lá, paga em 10 pagamentos, mas quando ele compra a mercadoria, ele tem que pagar à vista. E aí ele fatura para o cliente um recebimento, ele não tem esse caixa à vista. Isso é complicado. Muito complicado, né? E aí também nós podemos assim até comparar, né? Primeiro a pessoa gasta, depois ela se preocupa como ela vai ganhar para poder pagar, né? Então fica um ciclo mesmo, né? A pessoa não sai daquela situação e nós vemos aí a situação como anda, né? Nós estamos numa situação incerta da nossa economia, tanto a nível do Brasil como a nível mundial. Isso. Né? Então, nós sabemos assim que nós estamos num momento de reflexão, de parar, respirar e ver o que está fazendo com o seu próprio dinheiro. O dinheiro ele tem, porque a pessoa trabalha, né? A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas têm o tal do Bolsa Família, então algum dinheiro as pessoas têm. E as outras pessoas que estão trabalhando para valer têm ali seu dinheiro. Então nós sabemos ali, o dinheiro ele está entrando, ele está rodando. Nós até havíamos comentado isso agora há pouco, né? Sim. Porém, o que ela está fazendo com o dinheiro dela? Como ela está agindo com o dinheiro dela? É aí que entra essa ferramenta tão maravilhosa que é a contabilidade, né? E eu não estou falando de algo muito difícil. Estou falando de apenas a pessoa organizar as suas finanças. E qual é para você o desafio quando você diz que as pessoas deveriam usar a ferramenta? E aí, de repente, se deveriam, significa que elas estão usando pouco frente a tantos benefícios que é a contabilidade. Qual é o principal ou as principais situações que você entende que esse empresário, que esse autônoma tem quando ele pensa em contabilidade e não só como finanças pessoais? Às vezes a pessoa acha que a contabilidade é aquela pessoa lá, talvez num escritório, né? Ela vai lá, pega os documentos, né? A pessoa acha que é isso a contabilidade, mas na verdade tudo começa com você. Começa com a própria pessoa, ela vai pegar os documentos que ela comprou, que ela vendeu, se ela for algo pessoal, as contas de casa, e ela vai colocar isso de uma forma organizada. Se ela tiver um contador, lógico, ela vai mandar para o contador, mas ela mesma pode fazer a contabilidade dela. Não é algo complicado. Na verdade, a contabilidade é uma organização de tudo que você tem ali. Porque a gente até comenta, né? A contabilidade nada mais que é registrar os fatos. Ou seja, você comprou, você vendeu. Ah, Sônia, mas eu nem tenho documento, porque a pressa não deixa, né? Você vai lá no caixa, a pessoa pergunta, quer nota fiscal? Às vezes a pessoa mesma fala que não quer, né? Porque ela está com pressa, né? Imagina que ela vai anotar o cafezinho dela, né? Então, chega na hora, hoje eu vou fazer... São pequenas microcontas que vão se tornando um montante gigante, né? Ela não separa os gastos pessoais dos gastos se ela tiver um negócio e mistura tudo, coloca no liquidificador e, infelizmente, ela vê o limite no cartão, mas não vê o dinheiro na mão. Uau, muito complicado. E como a gente tem tratado desse assunto, automaticamente você também está lidando com empresas que vão ficando com a corda no pescoço. Como é que faz a hora que chega com a corda no pescoço, Sônia? Como é que a contabilidade pode ajudar uma empresa a se reorganizar nesse segmento? Eu penso o seguinte, a gente não consegue resolver o passado, né? Mas você tem que pensar assim, futuro, né? Alavancar ali o seu futuro, né? Então a primeira coisa é respirar, né? Se a pessoa já tiver um bom contador, contar com ele,
né? Porque o contador, ele não vai resolver a sua vida, porque se fosse assim, né, os contadores seriam todos milionários. Cobravam mais caro até. Porém, ele vai te ajudar no norte, né? Nós vemos que tem alguns negócios que precisam de pequenos ajustes para se organizar. Fluxos de caixa, né? Às vezes a pessoa compra, que nem você mesmo comentou, ela compra à vista para vender parcelado, né? Então, tem algumas coisas que ela pode organizar e o contador tem essa visão. E o contador pode ajudar ela a melhorar essa gestão. Então, quando eu falo a contabilidade como gestão, é ela aplicar alguns princípios básicos dentro da administração da empresa dela, com a ajuda do contador, que realmente isso dá certo e pode alavancar o seu negócio sim. Se a pessoa tem um bom negócio e ela chegou até ali, ela já está com a faca e o queijo na mão. O que você consegue me trazer como uma reflexão é a dificuldade, talvez, que as pessoas estejam de se observar num universo em que o consumismo ficou muito exacerbado e a questão de parcelamento, né? Você pode parcelar em 10 pagamentos, em 24 pagamentos. E essa história de que parece que o tempo todo tudo é acessível numa pequena parcela, aí eu vejo as pessoas também se perdendo justamente nisso, nesse controle. Você falou muito como se fosse aquela ideia de que você está avisando as pessoas que elas precisam organizar a sua planilha de custos para entender quanto que elas já gastaram, quanto que elas têm de sobra desse capital de giro, que de repente é um salário, é uma entrada que a firma faça. Senão ela também não vai ter dinheiro para ela fazer investimentos, né, reais, para mudança, crescimento. Claro que não, né? E assim, infelizmente, né, está acontecendo assim das pessoas estarem endividadas e aplicando o seu dinheiro, né? É muito bom se isso, né, não prejudicasse a pessoa, né? Às vezes um bom nome garante ali a pessoa postergar ali a sua vida financeira, em vez dela talvez estar aplicando. Talvez seria o momento dela pagar suas contas primeiro e depois começar a aplicar. Mesmo porque ela vai desanimar, né? Quando ela vê o nome dela complicado, ela acaba que ela desanima, né? Então, eu tenho aqui, eu até separei alguns itens, né? Algumas estratégias, algumas dicas. Quero todas. E você que já está assistindo, ó, começa a anotar. Faz o print de tela. Eu até pus uma colinha aqui e vou eu vou ler, porque realmente são coisas que pode, assim, são coisas simples, mas que pode ajudar muito. Nós até comentamos algumas delas aqui, Bora lá. né? Então, uma delas é o planejamento, né? Essencial. Que seria a pessoa planilhar, pode escrever no caderninho, vale tudo, um sisteminha, vale tudo. E hoje está tão simples, né? A gente tem as inteligências artificiais com Sim. mecanismos muito rápidos, Sim. que você já pode ir jogando o controle ali no Viva Voz, Com certeza, né? Nós temos ali, depois disso, uma gestão financeira, que seria ela olhar ali e falar, isso eu vou pagar agora, isso eu vou pagar depois, organizar, né? E depois que ela coloca tudo isso numa planilha, eu falo que ela tem que fazer uma análise de desempenho, ou seja, ela está conseguindo atingir as metas que ela mesma delineou, né? Então isso é muito importante para ela saber onde ela está errando e onde ela está acertando, e onde ela continua ou ela muda, né? Então nós sabemos ali que aí também entra aqui a inovação e tecnologia, né? Que você acabou de falar, né? Então realmente é muito importante a pessoa colocar na vida. Tá aí, tá fácil. Vamos colocar. Nesse sentido, sim. Né? Às vezes a gente fica perdendo tempo em coisas que, né? E a gente pode usar para a nossa vida financeira, né? E uma outra que eu separei aqui seria a própria sustentabilidade, né? O que seria isso? Fazer algo, comprar algo, montar tudo isso, por quê? Para a gente ter uma continuidade. Porque acontece muito, eu vou até aqui, daqui eu não passo, daqui eu tenho que abrir falência, porque até aqui eu não fui. Não, vai devagar, né? Cria um planejamento que é sustentável, que você vai conseguir alavancar o seu negócio e chegar onde você quer. Tem que ter esse movimento e, na minha opinião, Sônia, quando você vem aqui, eu entendo a importância de ter profissionais que pensam junto, né, com a pessoa que está aí, com a empresa. E a contabilidade é uma ferramenta importantíssima da gestão. Você acabou de provar palavra por palavra do papel que ela tem e da facilidade que você hoje, que é empresa, empresário, empresária, um autônomo, que é um MEI, né? Entender que você precisa de orientação de quem lida dia a dia com impostos, com a observação do mercado, com a economia. Sônia, você é um coringa na vida das empresas, não é isso? É a contabilidade. Sim, porque a gente realmente está ali no dia a dia, né? A gente está vendo aqueles números, né?
a gente pode até falar, são números frios, mas não é. É a vida da pessoa que está ali, né? E, infelizmente, a vida da gente é movida pelo dinheiro, né? A nossa saúde, a nossa educação, o nosso lazer, a nossa vida, né? Decisões que fazem a diferença, Fazem né? a diferença. Sônia, tem que voltar sempre, atualizar a gente, porque dinheiro é algo que a gente está sempre querendo notícias dele, né? Com certeza. Então, ó, já segue, porque a Sônia Assis, da Assis Brasil Contabilidade, tá super por dentro e sempre com inovação e conhecimento e disponibilidade para ajudar você no seu negócio. Sônia, beijo grande para você. Até o próximo bate-papo. Matar a fome, Caldeirão Furado, restaurante Choperia. Muita variedade de pratos, a comida caseira com aquele tempero muito gostoso e a suculência que faz a diferença de um bom prato. Porções deliciosas para toda a família. No Caldeirão Furado você mata a fome porque as porções e assim como os pratos servem muito bem. Venha para o Caldeirão Furado no Shopping Guatemi, Shopping Santa Úrsula. Segundo a Arraiada, a ACI, no centro de Ribeirão Preto, recebeu mais de 6.000 pessoas. Pois então, se você não foi, perdeu. Foi em plena Praça Carlos Gomes, lá no... E mais de 6.000 pessoas, entre os dias 18 e 19 de julho, passearam por lá. Um evento com o apoio da Prefeitura Municipal. Esse é um evento e uma das iniciativas da entidade, que é a ACI, a ACIRP, em prol da revitalização da região central. O Arraiá entrou para o calendário cultural da cidade desde o ano passado, como parte da celebração de 120 anos da associação. E além de shows gratuitos com artistas locais, promove a integração da comunidade com oferta de gastronomia típica e atividades para toda a família. Parabéns, ACI, o evento foi incrível. E o programa Heloísa Pedrosa, com esse momento que a gente gosta muito de trazer para você que acompanha, nós vamos fazer esse talk do mês de julho, um talk mais sobre negócios, business. Então acompanhe que hoje o bate-papo é como vender mais através das redes sociais. E hoje, comigo, as convidadas que estão aqui para fazer esse tema sobre como vender mais através das redes sociais, porque afinal de contas estão nas redes sociais e fazem muitos trabalhos interessantes. Criam situações que é para a gente ficar ali com a água na boca ou morrendo de vontade de vestir. Então são elas que vão fazer esse bate-papo aqui hoje comigo. Quero começar apresentando, né? Vamos pelas extremidades, tá bom, Carla? Vou começar ali pela Gi Monteiro, que é empresária da área gastronômica, trabalha também com a temática como digital influencer, trazendo sempre novidades para a gente na área de restaurantes, bares, eventos e com marca própria, empresariando também gastronomia à hora do chefe. Gi, tenho certeza que internet é um lugar conhecido por você, né? Oi, Elô, boa noite, tudo bem? Olha, bastante. Posso te dizer que eu vivo a internet, né? Manhã, tarde, noite, todos os dias. A gente tem que estar sempre muito antenada, sempre assim, a todo momento, tudo que muda, você tem que estar ali. Então a conversa vai ser boa. E ela, Carla Morandi, que trabalha com uma temática que a gente adora, não só porque é mulher, mas porque a gente gosta das novidades, que são as roupas. E a Carla, em especial, trabalha com marca própria, confecção, e trabalha com uma linha de tecidos que a gente ama, né? Que é o Viscolaicra. Tem uma versatilidade em cores, peças. Carla, você também trabalha com bastante informação através das redes sociais, não trabalha? Por isso que você está aqui hoje para conversar com a gente? Boa noite, Elô. Boa noite, meninas. Isso mesmo, Elô. Trabalho bastante porque hoje a divulgação é tudo. E redes sociais, então, não tenho o que falar, né? Temos que marcar presença sempre para poder se destacar. E é isso aí. Vamos começar, então, esse bate-papo sobre vender mais, né? A gente está sempre muito interessado em fazer dinheiro se a gente empreende, se a gente empresaria as nossas marcas. Mas a gente já sabe que as redes sociais, elas se tornaram uma vitrine muito legal, porque, de repente, só existia o espaço físico, que era você ter uma loja
física, né, com portas abertas, e você estaria aí dependente do horário comercial ou, de repente, dependente de um espaço que estivesse ali dentro de uma linha em que pessoas são transeuntes ou carros passam para poder criar uma informação de público. Por outro lado, a gente também tinha as grandes mídias como únicas portas da divulgação, né, a própria TV, o próprio rádio, né, os outdoors, as revistas e os jornais. E, de repente, surge a rede social. E essa rede social, ela chegou chegando. Ficou aí à disposição para as pessoas trazerem suas vidas privadas e, de repente, as suas vidas corporativas. E as marcas se tornaram proprietárias desses espaços, no sentido de apropriação positiva, né? Começaram a fazer um trabalho diferenciado. Carla e Gi, a minha pergunta para vocês duas: como é que foi transferir esse legado de negócio de vocês do físico para o digital? Como é que foi essa tomada de decisão? Ou se, de alguma maneira, já nasceu digital? Qual de vocês duas nasceu digital? Eu sei que a Carla nasceu físico. E aí eu quero que a Gi também conte um pouquinho a jornada dela. Carla, começa contando você essa sua jornada. Você começou com o espaço físico e, de repente, como é que é? Tinha que ir para o digital, né? Isso mesmo, Elô. Não teve como escapar, né? Comecei com o físico, até quando eu comecei era bem restrito, porque eu não tinha loja, então eu não trabalhava direto com o público, porque eu tinha só a confecção, onde eu tinha um representante que fazia Ribeirão, região, né? Então eu não precisava tanto dessa rede social, né, que hoje eu preciso muito. E em 2019, eu tenho a confecção desde 2006. 2019, eu resolvi abrir a loja, trabalhar somente com varejo. Parei com o atacado e hoje trabalho só com varejo. Confecciono só para vender na minha loja. Foi onde eu senti a necessidade de fazer essa transição, porque aí não daria. Eu precisava pôr a cara ali nas redes sociais e estar todo dia ali, porque eu senti que era a mudança, né? E eu tinha que acompanhar. E você, Gi? Olha, eu vou te contar uma história que você não conhece. Eu sou da época do Orkut. E diz que vai voltar, Eu né? tinha uma loja infantil em 2005. E eu já trabalhava ali a internet, eram fotos e modelos para o público, né, para o pessoal conhecerem. E com toda a transição que eu tive, os anos foram passando, hoje é muito mais intenso, com certeza, né? A gente, 24 horas, você acorda, você está olhando as redes sociais, o que está acontecendo. A minha loja é online, né? A Hora do Chefe, eu não tenho espaço físico, é online. Então, toda a minha clientela hoje que me conhece vieram das redes sociais. Então, a gente está conhecendo a base de vocês, né? Porque a gente está vendo assim que tem gente que é mais antiga do que a gente pensava, né, Carla? Orkut, né? Iogurte, deve ficar da balachita. Bom, se a gente está falando hoje desse espaço que são as redes sociais, a gente sabe que também ele é intenso para todos os segmentos, né? Mas eu queria provocar vocês um pouquinho, né? Como é que você, Carla, como é que você, Gi, foram entrando no mercado de forma comercial na rede social? Conta um pouquinho como é que foi. Eu acho que a gente tem aí, cada uma tem uma jornada. Acho que o gostoso desse nosso bate-papo é a jornada pessoal. Como é que o seu sucesso foi sendo traçado? Às vezes a gente pode falar que, de repente, você está falando um pouquinho do seu business, né? Mas como é que foi, de repente? Eu abri o Instagram, aí eu comecei a fazer o quê? Sabe, Gi? Eu abri o Instagram, aí eu resolvi fazer o quê? Entende? Conta pra gente um pouquinho desse começo, desse meio e do que está nas atualidades hoje. Então, o meu Instagram eu comecei lá em 2012, o Gi Monteiro, né? Que eu comecei a trabalhar. Na época eu trabalhava com semijoias. Quando eu fechei a loja infantil, eu trabalhava com semijoias. Naquela época que o Instagram estava começando, era o auge do Facebook. Então, era tudo Facebook. A gente trabalhava no Facebook, nas vendas no Facebook, aí foi para o Instagram. Na pandemia, eu mudei, né? Decidi parar com as semijoias e eu tinha uma amiga, né? Que a gente tem uma amiga. Eu fui trabalhar como influenciadora, trabalhar com divulgação para os clientes
E na pandemia mesmo eu decidi voltar a estudar, fazer gastronomia, nutrição e fui abrir a empresa, decidi abrir a empresa Hora do Chefe. E aí, como é que começou a usar a rede social? A Hora do Chefe? Já abri, o lançamento já tinha o Instagram dela, no dia do lançamento. E fiz um evento para o pessoal conhecer, que todo mundo ali já colocando nas redes sociais, todo mundo já perguntando e trabalhando intensamente 24 horas, é foto, é vídeo e principalmente os stories. Então, você, quando começou, o seu lançamento foi dentro já do Instagram? Já. Foi um evento? Conta um pouquinho essa estratégia. Foi um evento com 20 influenciadoras, na época, né, que eu conhecia. Faço parte de um grupo que elas estavam lá. Você foi uma convidada minha, né? Teve o prazer lá de estar no lançamento da Hora do Chefe. E para quê? A intenção era já essas influenciadoras, naquele momento, já estarem fazendo esse trabalho, né? Elas já começaram ali naquele momento, no dia que nasceu, todo mundo já falando, publicando, falando da Hora do Chefe. Isso, que eu queria que a gente que vai começando a entender esse tema sobre como vender mais, eu digo que quem abre os segredos para a gente de como vender mais tem que contar as histórias que fez para obter resultados. E não necessariamente o resultado que a Gi teve naquela época não seja replicável nos dias de hoje e, aliás, seja uma estratégia que a gente tenha que ter na manga. Então, às vezes, a gente tem muita história de trend, né? Parece que a rede social ela cria um problema para todas nós. Parece que, assim, que se você não fizer o que for a trend, ninguém vai olhar para aquilo que você está fazendo. E a trend que dá certo, gente? Você tem que guardar na manga para repetir, para usar outras vezes. Por isso que eu estou aqui fazendo com vocês essa acariação de histórias para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Gi, você está me contando que esse é um dos modelos que eu acredito que ainda até hoje funciona muito, que é quando você faz o que a gente chama de explosão de arrobas, né? Vamos chamar assim? Não sei, depois eu vou criar a técnica, fazer um e-book sobre isso, como vender mais através das redes sociais. Olha eu aqui metendo-me no... Imagina a Estelinha Santini me ouvindo aqui agora falar, Fabiola Medeiros, esse povo que mexe com tudo isso aí de corte salteado. Mas é o seguinte, o que a Gi criou, gente? Ela criou um evento, ela faz uma experiência. Esses vídeos, eles são gravados, né? As pessoas vão sendo ali filmadas, né, nessa vivência. E também criam experiências com aquilo que estão vivendo. E quando ela fala da influencer, que nós vamos falar um pouquinho também desse grupo, né? Que é um grupo de trabalho, né? Que é uma espécie de organização que a gente tem que abrir como um comunicador especialista em divulgação, que é o influencer. E aí também, naquele dia do evento, o que geralmente acontece? Se eram 20, o que aconteceu com o arroba da Hora do Chefe naquele dia, gente? Ele estava compartilhado em mais de 20 contas ao mesmo tempo. E isso cria relevância para o perfil, cria aumento de engajamento. Então, possivelmente, a onda de crescimento de seguidores aquele dia foi alta. Foi ou não foi, Gi? Foi alta e eu faço o mesmo trabalho sempre, até hoje. Há 3 anos, né, eu fiz o lançamento, estamos 3 anos e meio, e eu sempre faço novamente esses eventos, faço também com empresas, né? E sempre está assim, aumentando porque ele está sendo replicado. Exatamente o que aqui você a gente está falando do velho padrão que o algoritmo, né, cria, que é de criar espaço para relevância. O que está sendo falado, eu quero mostrar. O que não está sendo falado, infelizmente, fica escondido, né? E o outro aspecto também é que o algoritmo ele cria bolhas que são as bolhas chamadas de relacionamentos sociais, ou seja, com quem eu me relaciono. Então, quando a Gi cria um evento como esse e 20 arrobas distribuem a programação, né, o material, o que aconteceu? Ele explodiu a bolha dela. E aí ele entrou em outros perfis que também tiveram as suas bolhas explodidas, né? Assim é a ideia. Sem falar que algumas devem ter feito collab, né? E aí é interessante. De repente a Heloísa grava com a Carla e fala do A Hora do Chefe e assim por diante. Então vão anotando para quem está acompanhando esse bate-papo aqui, como vender mais. Eu tenho certeza que tem gente que vai vender mais depois do dia de hoje, viu? Carla, e você? Conta para mim a sua estratégia. Como é que o dia que você resolveu mexer com o Instagram e qual foi a estratégia que você começou inicialmente? Tá. Assim que eu comecei a loja no varejo, eu já
tinha já o Instagram, já antes, né? E já comecei a trabalhar ali, que ali eu vi que eu tinha que estar fazendo toda a divulgação, que a mudança que eu tive do atacado para o varejo, né? E aí foi assim, amador, né? Porque eu não conhecia muito. Fui fazendo. Hoje eu olho meus vídeos anteriores e vejo de hoje e falo, nossa, que diferença, né? Mas aí a gente vai aprimorando. Só que, Elô, hoje mesmo, no momento que eu estou, eu sinto que assim, a gente precisa ter uma pessoa por trás, um profissional que entenda mais, porque tem técnicas, tem estratégias que eu não conheço, eu não sei. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda e tô assim, sendo fantástico. Assim, mês a mês eu vejo o crescimento da minha rede e em venda, que é o principal, né, o objetivo principal, que o principal da gente, que a gente quer, né, é venda. Então, eu acho assim, no meu ver, que a gente precisa de um profissional. Porque eu não entendo muita coisa, né? Então, assim, eu vi que realmente ter uma pessoa ali te apoiando, uma pessoa que entenda o crescimento é fantástico. Agora vamos falar de um tema que nas redes sociais cabe muito bem. Vamos falar, enfim, né, do tal do digital influencer. Né? Vamos conversar um pouquinho dessa pessoa que é uma ferramenta dentro do mercado das redes sociais. Muitas pessoas pensam, né, no digital influencer meio como que garoto propaganda. E algumas pessoas pensam que o digital influencer ele também tem que ser um comunicador, um canal. Eu estou jogando aqui duas ideias. A pessoa que é a propaganda, o canal de comunicação. Gi, o que mais que você acrescentaria ou completaria em cima dessas duas ideias centrais do digital influencer? Eu acredito que ele leva o seu cliente, no caso, vamos supor que um restaurante, para o público dele que não conhece. Não deixa de ser uma propaganda, né? É uma propaganda, não é vendas. Então, ele está ali mostrando algo que a pessoa ainda não conhece. Assim como grandes empresas fazem na TV, né? Está mostrando o seu produto, está mostrando algo que as pessoas não conhecem. E essa é a função do digital influencer. É mostrar para o público dela aquele produto, aquele restaurante, uma loja. E você, Carla, o que você tem aí das experiências com o mundo do digital influencer? Você diria que ele é mais um comunicador, ele é um propagandista, né? Não só um propagador? Seria mais para a parte, no meu caso, né, para propaganda mesmo, né, Elu? Levar o meu produto para um público que não me conhece. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito bem feito, é bem legal. Só que você tem que saber, assim, também tem aquela estratégia, saber contratar o influencer certo, porque senão depois você vai falar, gastei dinheiro à toa, mas aí você contratou uma menininha toda ali, nada a ver com o seu público. Então, não vai passar uma imagem legal. Então, tem que estar vendo tudo isso. Mas eu acho muito positivo o trabalho de influencer. Eu sempre entendi que o digital influencer ele faz um papel de extrema importância. Primeiro que eu acho que ele tem papéis múltiplos pelo preço de um só. Isso é uma questão que o mercado, nessas horas, se for para eu falar, eu falo muito bem do trabalho do digital influencer, não só porque eu atuo como tal. Aliás, não é a minha área central, mas eu atuo. Mas eu digo o seguinte, um digital influencer já começa pelo fato de que ele capta imagens muito boas, né? Ele já tem um olhar meio, né, de roteirista. Ele roteiriza, produz, edita, né? E ainda por cima faz a experiência. Né? Hoje a gente vê o pessoal falar do UGC, né? Que é só o digital que mostra a experiência do produto, e é diferente porque ele não está trazendo o canal, né, de seguidores. Né? E o digital influencer, a princípio, ele é também a experiência, mas ele também é um canal de seguidores. É meio que uma promessa de vendas, né, que existe por trás. Mas eu sempre fiquei muito brava quando eu vejo o mercado não entender o papel do digital influencer, né? O quanto ele, na verdade, é barato quando você pensa no custo-benefício. Porque se você sozinho hoje tiver que fazer gravações, ou você tiver que contratar uma empresa só para gravar, ela está separada, é só gravar. Se você tiver que pensar a roteirização, né, a estratégia de vendas, o quanto que tem hoje digital influencer que estuda o mercado de marketing, né, que sabe fazer uma boa propaganda.
propaganda durante a experiência, né, da roupa, da comida, do passeio, né? Então, eu consideraria aí que o mercado tivesse muito mais carinho, né, muito mais respeito com quem é digital influencer. E até mesmo não porque ele tem um número de seguidores imenso, mas porque ele desenrola um trabalho muito bacana. Né? Ele faz um trabalho muito valioso, né? Vocês percebem isso? Sim, e a venda é consequência, porque não depende totalmente do influencer. Você tem que ter uma página super estruturada, ser claro, tem objetiva, preço, né? Com o que você faz, mostrar bem o seu produto. Então, não adianta você contratar você pode contratar a melhor influencer, mas se você não tiver depois por trás um trabalho legal, é dinheiro jogado fora, porque não é ela que vai fazer vender, entendeu? A venda é uma consequência do trabalho da influência. E o mais importante é o atendimento dali da loja. Porque, às vezes, o digital influencer, eu sei, né, porque eu também trabalho nesse meio, ele faz aquele trabalho, vai lá, grava, mostra. E eu sou uma pessoa, assim, muito chata, né? Porque eu só falo mesmo que eu gosto de verdade. Eu sou bem real mesmo. Então, você faz todo aquele trabalho. Aí, o cliente chega naquele restaurante, ele é mal atendido, não adianta nenhum digital influencer, não adianta nenhum trabalho de mídia que não vai conquistar o cliente. Não tem milagre, exato, né, Gi? Não tem como, né? E a gente vai chegando ao fim desse programa, desse que é um talk, né? Que é entre mulheres, talk business, que acontece no Shopping Santa Úrsula e que acontece com plateia, né? E tem que agradecer a presença dessa plateia linda que esteve aqui prestigiando. Muito obrigada, Gi Monteiro, Carla, por estarem aqui com a gente. Obrigada a você, Elô. E agradecer essa plateia linda que esteve aqui com a gente também. Muito obrigada. Voltem sempre. Ah lá. Isso que é um programa ao vivo. E é isso aí. O programa Heloísa Pedrosa mostrando para você que a gente faz assim, né? Ações, movimentos, gravações para trazer o melhor conteúdo para você. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com carinho, né? E muito obrigada por você estar dando para a gente essa audiência. Comente, compartilhe. Se lembrem, nós temos o WhatsApp do programa, 981234000. Ah, meu Deus, o programa acabou? Acabou, mas ó, todo domingo, 13 horas, você está aqui comigo, encontro marcado no canal 32.1, que é a TH+ TV. E toda vez que você quer rememorar uma matéria nossa, mandar para alguém compartilhar ou comentar, nós estamos no canal do YouTube. E ó, me siga, eu estou no Instagram, tem sempre muita novidade, cortes do programa, estamos no TikTok, ó. Não perca a oportunidade de nos prestigiar. Programa Heloísa Pedrosa e o meu Instagram, Heloísa Pedrosa, Heloísa H. Pedrosa. Anota o WhatsApp. Elô, como é que é mesmo? Quero falar com você, quero mandar uma mensagem, quero fazer um pedido, quero fazer uma entrevista aí com você. 16 98123 4000. 16 98123 4000. Esse é o contato do programa. Heloísa Pedrosa é o nosso WhatsApp e ele é para você. E é isso aí, gente. Aguardo você para o próximo programa e muito obrigada por essa audiência incrível. Beijo!